Ele possa falar aos nossos corações nessa noite. Na verdade, eu só quero falar aqui hoje aquilo que o Senhor fez em mim. Eu só quero falar aquilo que eu tenho vivido. E espero que esse mesmo Deus fale com você também. Eu quero contar um testemunho de uma menina de 15 anos. Ela sempre sonhou muito em ser mãe, em ter uma casa para cuidar. Gostava muito, sabe, irmãos? Muito, muito de cozinhar. Cuidava de seus irmãos, né? Porque naquela época, né? Não sou muito velha, não, mas naquela época a gente tinha que cuidar dos irmãos, não é mesmo? Hoje as meninas hoje estão privilegiadas, né? Elas não sabem muita coisa, né? Mas eu, com os meus 12 anos, já fazia muita coisa. Então, assim, eu sonhava muito em casar. Então, eu comecei a namorar a Davi, né? Essa menina de 15 anos sou eu. E eu engravidei de Daniel com meus 15 anos de idade. E eu abri mão de ter para ser, né? Para as meninas aí, não coloque as carroças nas frentes dos bois, sabe? Tudo tem um processo e nós temos que respeitar os processos, né? E é inevitável a gente não colher, né? Então, eu parei de estudar, né? Fiquei até concluir a 7ª série para ser mãe, né? Para cuidar do meu filho. E nós moramos lá em Brejo Grande, para quem não conhece, é lá no aeroporto, né? E a gente só tinha uma bicicleta. Davi começou a trabalhar num serviço Jovens Aprendiz, né? Que hoje fala assim, Jovem Aprendiz, e ganhava R$180. E o pessoal ajudou a gente a ir para lá, construir uma casinha pequenininha, assim, nos fundos, sabe? Era um barraquinho, assim, tipo de guardar entulho. Era essa casinha que o pessoal ajeitou, né? Todo mundo ajudando. Cada um deu uma coisa, um deu um fogão, outro deu uma geladeira. Aí deu um colchão lá, aquele colchão duro, assim, igual esse chão aqui, sabe? Mas era no chão, mas eu era feliz. Ai, meu Deus, que alegria. Tinha um banheiro do lado de fora, sabe? Tinha um banheiro do lado de fora. Quando chovia, irmão, é complicado. E noite, o medo. Vocês não foram lá, não? É um breu, gente. Dá o medo. A gente tinha que botar um balde do lado de dentro de casa, porque, imagina, fica complicado, né? E lá fora, o medo. Então, assim, né, nós iniciamos assim a nossa vida, né, com muita luta, muita dificuldade, né? Davi tinha 17 anos e eu 15 anos. Então, né, nós fomos para nossa casa com 3 meses, né, com Daniel com 3 meses de vida. E ali fomos viver a nossa vida, né? E encarar a realidade, né, irmãos? Nós temos que encarar a nossa realidade. E Davi vinha e voltava daqui para lá, de lá para cá, Daniel na cadeirinha e eu atrás. O tempo passou, né? E nós casamos com Daniel faltando 2 meses para Daniel fazer 1 ano. Nós casamos na igreja, no cartório. Naquela época, não podia, né? Casar de menor, teria que ter assinatura dos responsáveis, né? E às vezes as pessoas não acreditam, né? E falam assim, né? Como falaram para nós, mas vocês têm certeza que é isso mesmo que vocês querem? Vai dar certo, né? Até assim, nossos pais mesmo, né? Então, assim, não, mas a gente tinha certeza daquilo que a gente queria. Até porque a gente precisava se consertar diante do Senhor. E aí nós, né, casamos, ficamos na nossa casa, né? E quando o Daniel já tinha 2 anos, né? Aí Davi já tinha um outro emprego, que ele já tinha 18 anos, e já tinha um outro serviço, né? Um outro serviço, empresa de bebida, né? Cervejeira, fala assim, né, amor?
E ele começou a trabalhar e ele já tinha uma moto, né? E ali, irmãos, né, começou assim, a gente passar por uns desafios, né? Porque aí o casamento, né, a gente veio cheio de bagagens. E essas bagagens às vezes nos atrapalham, né? E a gente era muito maturo, muito novo, né? E um supervisor botou uma pessoa, uma mulher, para trabalhar com ele os dias de sábado. E ali, né, ficava, ele não falou nada para mim porque eu tinha muito ciúme, Aí ficou, né, indo e vindo. Só que, irmãos, homens, preste atenção, o diabo é sujo. Às vezes, aquela briguinha que você vai ter lá na sua casa, vai aparecer lá uma mulher, que às vezes vai trabalhar com você, e vai falar assim, tá tudo bem lá no seu casamento? Ó, não está nada bem. Aí ela vai falar a mesma coisa, no meu também não está nada bem. Cuidado, irmão, isso é cilado do diabo para destruir os casamentos. E aí, né, o que aconteceu? Né, aconteceu dele se envolver com essa pessoa, né? E aí, eu com 17 anos e com Daniel com 2 anos, o meu chão se abriu. A minha expectativa, né, que eu tinha, eu apostei no casamento. Naquela hora ali, eu falei, e agora? Meu Deus, por que comigo? E eu me lembro ter me ajoelhado na minha cama e eu falei para Deus, por que, Senhor? E quando eu abri a palavra do Senhor, Ele me disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e depois todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E ali eu permaneci, ficamos entre assim, um período de quase um ano, né, nessa ida e volta. Ele foi para a casa da mãe dele e eu fiquei lá com o Daniel. E eu me lembro assim que quando eu continuei, comecei a lutar e a orar a Deus, Deus, restaura a minha vida, restaura o meu casamento. E eu pegava o ônibus e descia aqui nessa ponte aqui de ferro e vinha caminhando, né, com o Daniel pequenininho, e vinha nessa igreja ali na congregacional. E eu lutava, a gente ia, orava, e era eu sozinha ali, né, vindo. Então, irmãos, eu quero dizer que gerar dói. Gerar família, propósito, sonho, é uma construção em meio do caminho que vai haver dores, vai haver frustração, cansaço, desânimo, dor e decepção. Mas em meio a tudo isso, existe um propósito muito maior que nasceu no coração de Deus, que se chama família. Deus queria que isso acontecesse? Não, irmãos, claro que não. Mas Ele não desperdiça nada. Ele faz dessa tragédia uma oportunidade de algo extraordinário acontecer, para que o nome dele seja glorificado. Ele faz famílias improváveis, né? O sobrenatural, aleluia, irmãos, glória a Deus. Então foi um processo difícil, né? Então nós voltamos, né, para casa, e entre esse quase um ano separados, tentamos lutar pelo nosso casamento, lutar pela nossa família. Não é fácil, é muito difícil, porque você reconquistar uma confiança, né, é difícil, mas para reconquistar é ainda muito mais difícil, né? Então, assim, foi um processo devagar, né? Mas nós fomos prosseguindo. E aí, quando eu tinha 20 anos, eu engravidei de Sara, né? 20 anos eu engravidei de Sara. E Sara, eu falo que ela é a nossa princesinha da restauração, né? Porque Deus fez uma promessa, né? Através dessa gravidez, porque eu tive um descolamento de placenta e eu tomei remédio aos quase 8 meses, porque ela nasceu de 8 meses e pouquinho. Então, eu tive que tomar remédio para segurar. Só que eu tinha no meu coração uma convicção, sabe, tão grande, que o Senhor realmente estava me dando aquilo, e que eu falava assim, Deus, eu tenho certeza que ela, assim, vai fazer algo assim,
vai acontecer alguma coisa. E ele tinha prometido. Eu falei, Senhor, eu tenho que acreditar que o Senhor vai fazer. Porque ele não é homem para mentir, não é mesmo, irmãos? Ele não é homem para mentir. Então, ela nasceu, né? E a nossa vida foi caminhando, né? Na medida, né, dessa reconstrução, eu me tornei uma pessoa fria, dura, insensível, crítica, querendo sempre fazer para ser aceita, aprovada pelos outros. Limpava tanto a casa. As crianças não podiam mexer em nada. Era igual um robô, porque eu logo gritava. Pelo amor de Deus, deixa isso aí. Mas era um grito, não era assim não, irmãos, era um grito. Estou sendo educada aqui, mas era um grito. E eu achava ainda que estava sujo. Eu limpava 2 vezes, eu ainda achava que estava sujo. Sabe, muito excesso ou muita falta é algo que nós estamos querendo esconder dentro de nós. Querendo sempre ser... Às vezes a gente sempre quer ser elogiada, né? Aprovada, como esposa, como mãe. E tem um ditado, né? Tem aquela velha frase que todo mundo fala: eu sou uma escrava, eu sou uma empregada, ninguém me dá valor. Ninguém fala isso não, irmãos? Ninguém fala isso? Eu quero ver se vocês vão achar alguém igual a mim. Eu quero ver. Não é assim não, irmãos? Será que eu só veio lá na minha casa que eu falei isso? Então, mas eu fui entendendo, né, com aquela boa e inesquecível prensa do Espírito Santo. Como a gente estava falando daquela máquina lá que moe a cana. É assim que o Espírito Santo faz com a gente, sabe, irmãos? E ele foi me mostrando que tudo estava errado, né? Eu fui trabalhar para tentar, assim, para ajudar a Davi, né? A gente construir as nossas coisas e trabalhar em loja de shopping. Só que eu já tinha 2 filhos, então, assim, era muito complicado, né? Deixava as crianças. E o Espírito Santo falou, volta para casa, porque eles precisam de você. E ali eu falei assim, meu Deus, mas o que eu vou fazer? Porque eu sempre gostei muito de comprar as coisas mesmo, de ter as coisas direitinho, de ajudar a comprar um sofá ou a comprar algo para a nossa casa. Eu sempre gostei. E aí foi aonde eu tive uma ideia. Eu falei assim, Deus, eu vou fazer um doce para vender. E o meu primeiro cliente foi o Hot Dog do Bom e foi a minha irmã, que tinha uma lanchonete. E ali eu comecei fazendo bombons de morango, de uva, e depois eu comecei a fazer bolo, fui fazendo alguns cursinhos. E eu tinha muita vontade também de fazer aqueles doces personalizados. Irmãos, eu não sabia fazer. Eu não tenho um dom para isso. Mas eu quero te dizer que quem nos capacita é Deus. E eu orei para Deus e falei assim, Deus, por favor, me ensina, porque eu quero aprender. E Ele me ensinou, irmãos. Vocês acreditam? Eu consigo fazer. Nem eu acredito mesmo em mim que eu faço, sabe? Mas eu faço. Então, ali eu comecei a fazer, né? E trabalhar em casa, para cuidar das crianças. Pastor Júlio César disse assim, a maternidade trouxe muita inteligência, mas pouca sabedoria. A sabedoria tem humildade para aprender com a inteligência, mas a inteligência não tem humildade para aprender com a sabedoria. Nunca coloque sua inteligência no lugar da sua sabedoria. Deus dá pão para os que comem, mas sementes para os que semeiam. A guerra é vencida na rua, mas o principado é vencido dentro de casa. Eu aprendi que fazer é independente se você vai ser reconhecida ou não. E por incrível que pareça, hoje eu falei assim, Senhor, o Senhor é aquele que realmente, né, ele traz confirmação. José, né, quando falou lá com o copeiro, lembra lá de mim lá, ó, quando você for lá, você lembra lá. Eu ouvi isso antes de sair de casa, eu ouvi isso. Lembra lá de mim lá. E ele não lembrou. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que a gente faz não é troca. Você faz e ponto. Generosidade, né? Como que fala? Assim, o que a gente faz, assim, para cuidar da nossa família ou para servir, não é recompensa. Você faz e ponto. Nós temos que fazer e servir, né? Você já pensou
Meu Deus, o que seria de nós, né, se o Senhor fosse depender de nós para nos abençoar? Meu Deus, como seria, né? Como que seria a nossa vida, hein? Porque nós somos... O que nós fazemos para Deus, muitas vezes? Um nada, né? Um nada. E, às vezes, a gente quer exigir, né? Exigir aplausos, recompensas. Queremos, assim, ser reconhecidos, né? Mas eu quero te dizer que nós temos que aprender, que nós temos que nos doar, amar, sem querer nada em troca. Porque o Senhor, Ele nos ama sem querer nada em troca. Como você está cuidando lá da sua casa? Como você está cuidando lá da sua casa? Sabe, irmãos, eu aprendi que a gente precisa ser Marta, mas a gente precisa ser Marta com o coração de Maria. Sabe por quê? Porque Marta, ela também foi... Às vezes as pessoas criticam Marta, né? Porque Marta, ela foi, né, agitada, né? Andava de um lado para o outro. Mas, irmãos, ela preparou a comida para aquele... Provavelmente era para, né, para aquele monte de homens. E ela preparou tudo, fez tudo sozinha. Então, ela era uma mulher, né, ágil, uma mulher que fazia... E é necessário a gente ser assim, não é mesmo? É necessário a gente ter também essa agilidade de cuidar da nossa casa, de organizar a nossa casa, de fazer, né, para os nossos filhos. Tem essa necessidade. Então, nós precisamos também ser Marta. Mas o problema é o que está dentro do nosso coração, é a intenção de como nós fazemos as coisas. Então, eu entendi de Deus que nós precisamos ser Marta com o coração de Maria. Quando ninguém vê, irmãos, Deus vê. Pensa nisso. Quando ninguém vê, Deus vê. Precisamos ser grata e ter amor e zelo para cuidar da nossa família, pois esse é o nosso primeiro ministério. Os nossos filhos nos observam. A semente que plantamos um dia, ela nos alimenta. Coloque a mesa com o melhor, honre. Passe a fazer, escreve um bom dia, um eu te amo. Sabe, irmãos, eu comecei a fazer isso. Deus começou a me ensinar, sabe, a ter o coração de Maria e ser Marta. Porque, irmãos, por que às vezes a gente tem esse defeito de querer guardar as coisas melhores para a visita, querer guardar as coisas para um dia? Que dia? O dia é hoje, irmão. O dia é hoje, o dia é agora. Não tem tempo mais para perder. Aí ontem meu irmão foi lá em casa e eu comprei uma taça, assim, né, para beber, para a gente tomar na nossa casa, né, água. E ele falou assim: essa taça, eu lembro que mamãe guardava as coisas, era copo de requeijão, e para visita era esse copo. Melhor, né? Não, para minha família eu dou o melhor. Sabe por quê, irmãos? Porque quando for muita gente lá na minha casa, eu dou copo descartável. Porque não tem copo para todo mundo, não. Então, vai em copo descartável mesmo. Ontem mesmo só tomaram nesses, porque não tinha copo descartável, senão tomaria. Porque quem vai ficar lavando um monte de copo? Mas para minha família, eu dou o copo melhor. Eu boto a mesa. Irmãos, bota a mesa. Você não precisa ter um caro, não. Compra devagarzinho. Mulheres, compra devagarzinho. Compra um, depois você compra outro. Sabe? Não é difícil, não. Entenda uma coisa. Nós precisamos ter hábitos. Nós precisamos criar hábitos. Os homens, eles são ensináveis. Às vezes as mulheres falam assim: meu marido não faz isso, não. Se depender dele, Deus me livre. Ensina, irmã. Ensina. O meu marido também não sabia, não. Eu coloquei a mesa um dia, escrevi um bom dia, coloquei lá uma franquinha, botei um cafezinho, arrumei a mesinha. E pasmem vocês, quando eu acordei no outro dia, quem fez foi ele. Então, irmãos, é ensinável. Vocês podem ensinar o marido de vocês. Ensina, irmã. Ensina. Ensina. Irmãos, começa de manhã.
A gente, eu tenho criado esse hábito lá na minha casa, a gente dá bom dia. Bom dia, amor, bom dia. E quando eu acordo, às vezes ele não está mais, já foi trabalhar, eu mando mensagem ou ele manda mensagem para mim. Aí a gente manda bom dia, amor, Deus abençoe seu dia. E a gente, né, fala um com o outro. Sabe por quê, irmãos? Porque casamento é via de mão dupla. Para dar certo, a gente tem que um vai, outro vem, senão não vai dar certo. O negócio não vai dar certo. Então a gente precisa. E, irmãos, também vocês, né? Vamos falar aqui para os homens, né? A gente já falou para as mulheres, vamos falar para os homens. Sejam cavalheiros, dê flores às suas esposas. Eu já falei, eu não quero flor no meu velório, porque flor se dá em vida, em morte não, é em vida. Nem que seja uma florzinha lá do pé, irmão. É aniversário da sua esposa, pega lá, irmão. E outra coisa mais, olha, panela não é presente não. Não é presente. Eu já falei, não é presente. Fogão não é presente não, é para a família toda. É uma joia. Pague em 10 vezes, irmão, no cartão. Falar nisso, amor, mês que vem é meu aniversário. 10 vezes, irmão, divide. Paga o ano todo, para depois, no outro ano, paga de novo. Entendeu? Sabe por quê, irmão? Os homens têm que depositar. Porque se vocês depositar, vocês vão sacar com abundância. Vocês têm que ser espertos, né? Nós temos que ser espertos, irmãs. Dá dica, irmãs. Usa estratégia. Dá dica, irmã. Dá dica. E vai, aprende, pode ter certeza. Vocês estão rindo? É verdade. É verdade. Isso faz toda a diferença, irmãos. Isso faz toda a diferença. Eu quero dizer, sabe, que uma mulher ela, em casa, ela pode fazer muito mais do que um pregador em sua plataforma. Às vezes a gente fica achando que aqui, né, ou um pregador, ou uma pessoa, pode fazer a nossa família mudar, né, algumas atitudes, algumas coisas. Mas eu quero te dizer que o que faz a nossa casa mudar é a partir de você. É quando você está lá lavando o chão e o Espírito Santo está te moendo lá. É lá. Meu irmão, o Espírito Santo, ele fala ele fala nesses lugares improváveis. É lavando banheiro, é limpando a casa, é lá, fazendo nossos afazeres, é lá que o Espírito Santo quer falar com você, irmã. É lá nesse lugar. E é lá nesse lugar que Deus vai ajustando, vai nos ensinando, vai nos moldando. Porque às vezes a gente espera muito de pessoas, a gente espera muito. Irmão, ele quer pegar pessoas improváveis, ele quer falar com mulheres lavando o chão mesmo. E que você seja Débora, que você seja profetisa, que você seja, né, boca de Deus dentro da sua casa, faça diferença nos seus vizinhos. É isso que Deus quer de nós. A qualidade da nossa vida, ela depende, a qualidade da minha vida e da sua vida, ela depende da sua fidelidade em seguir as ordens de Deus. Entenderam isso? A qualidade da minha e da sua vida depende da minha e da sua fidelidade em seguir as ordens de Deus. E assim fomos cuidando, modificando minha maneira de ser. Fui para a cruz, irmãos. Fui para a cruz para buscar a ressurreição que eu precisava. Sabe, certo dia, né, eu na rua, eu encontrei com a pessoa, né, não vou pronunciar nomes, é com a pessoa, né, a qual lá no passado Davi teve um relacionamento. E o Espírito, e meu coração acelerava, eu não podia ver essa pessoa, que meu coração ficava. Aí eu falei, meu Deus, me parecia que ia sair aqui, ó, para fora. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, no caixa, assim, ó, vai lá e fala que você perdoa. Tá doido? Eu não. Eu já perdoei. Coloquei uma pedra em cima. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Me dediquei, me esforcei, renunciei minhas vontades.
Teve dias que pensei que eu ia desistir, várias vezes, irmãos, eu pensei que eu ia desistir, mas o Espírito Santo sempre me lembrava que Ele restituiria tudo de novo e faria algo que nem eu mesma imaginava. Quando Sara tinha 12 anos e Daniel 17, veio Miguel, na melhor fase da nossa vida. Miguel significa, o nome dele significa ninguém é como Deus. Ninguém é como Deus, né? Esse é o significado do nome de Miguel. Muitos dizem, sabe, foi porque eu fui lá para um retiro de casais lá, e depois eu voltei, e aí vem Miguel. O pessoal fala isso aí na igreja, né? Eu uma leva grande aí. Mas encontro de casais, é fácil, irmã, quem não fez, fácil. Então, é bom, é bom. Só que as crianças cresceram, né? E não eram tão mais crianças assim. Sabe aquele ditado popular que todo mundo fala? Filho criado, trabalho dobrado. Tem horas que o que nós, né, nós não temos mais o controle sobre eles, porque quando eles crescem, irmãos, nós não temos mais como controlar suas escolhas. Ano passado, nós passamos por muita luta com Sara e com Daniel. Daniel, Sara muito rebelde, não queria saber das coisas da igreja, né? Muito agitada, assim, respondona, uma fase muito difícil. E Daniel também. Nosso filho foi para a rua, às vezes a gente não sabia para onde ele estava. Começou a beber, começou a usar drogas. E eu chorava muito, meu marido, ano passado. E a gente chorava pedindo a Deus, Deus, tem misericórdia de nós. Era um choro de dor, sabe, irmãos? E eu quero te dizer, mãe, quando o seu conselho não chega, a sua oração chega. Aquilo que você fala pode não ter nenhum efeito, mas a sua oração, ela tem efeito. Ela tem efeito. Na pandemia, nós nos unimos, sabe, irmãos? Nós nos unimos com o propósito de uma conta só bancária, né? Tudo que era meu era dele, tudo que era dele era meu, não tinha divisão, né? Não tinha divisão. Então, a gente, né? Tudo que a gente ia fazer era junto, né? Vamos fazer isso junto, tudo junto. Porque, irmãos, assim, cada um vive como acha e deve. Estou falando de mim, tá, irmãos? Da minha casa. Porque casal que anda junto, né? É difícil da corda arrebentar. Porque o casal, quando ele anda separado, a corda pode arrebentar no meio. Então, a gente precisa andar junto, sabe? A gente precisa andar juntos. E aí, né, em meio a tudo isso, nós começamos a entender de Deus que a gente estava muito errado. Porque, às vezes, irmãos, a gente quer cobrar dos nossos filhos que venham para a igreja. A gente quer cobrar que eles façam o que é certo. Mas será que a gente testemunha dentro da nossa casa? Será que a gente dá exemplo? Você lê a Bíblia, irmão? O seu filho vê você ler a Bíblia, orar? E a gente também não era dizimista. E porque o meu esposo, né, eu falava assim, não, ele, né, eu falava para ele, vamos dizimar, a gente precisa dizimar. E eu tenho um caderno lá em casa que eu faço as minhas, né, contas lá das despesas, e eu colocava assim, dízimo. Mas esse dízimo nunca vinha, sabe? Só tinha o dízimo, mas ali não estava, não. Mas eu era omissa. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito fácil a gente apontar, o dinheiro é dele. Ele não quer dar, a culpa não é minha. Não é bem assim, a gente é omissa, né? Eu era omissa, eu confesso, irmãos. Eu era omissa. Sabe por quê? Porque eu também sempre tive medo. Eu sempre tive uma dificuldade enorme de confiar. Enorme, irmãos, enorme de confiar. E aquele momento lá da venda, né? Vocês sabem o que eu estou falando, lá no nosso retiro. Por 2 vezes eu fiz. Irmãos, eu gritava. Eu não suportava aquilo, porque eu tinha que estar no controle.
E uma vez, quando colocou assim, eu ficava olhando por baixo e o Espírito Santo ministrou no meu coração. Esse é o problema. Você quer sempre olhar pelas brechas. A gente sempre quer dar uma olhadinha, né? A gente sempre quer dar uma olhadinha, dar nosso jeitinho. E o Espírito Santo ministrou daquele momento lindo lá e falou assim, esse é o problema. Você quer sempre comer. Eu tenho um lindo banquete para você, mas você só quer comer as migalhas que caem da mesa. Quando Jesus vem até nós, Ele nos revela quem somos diante dEle e nos mostra quem Ele é. Ano de 2022, ano da transformação. Irmãos, aquele telão aqui, eu tirei aquela foto, eu amo borboleta. Quando vi aquela borboleta, eu falei, quem é essa voz? Eu conheço essa voz, que voz? E falando aquilo, e aquilo penetrou dentro do meu coração. E eu profetizei que eu iria viver o ano da transformação. A começar em mim, sabe, irmãos? Porque às vezes a gente fala assim, eu vou viver um ano da transformação na minha casa. Mas a gente só quer transformação nos outros, mas na gente a gente não quer não. Mas eu quero começar em mim. E o trabalho começou. O Senhor começou a trabalhar, irmãos. Só quando nós reconhecemos e nós despimos de nós mesmos, que Ele vem e nos cura. Quantas vezes queremos enganar Jesus, dando só alguns cômodos para eles? Não é verdade, irmãos? Não é verdade? Voltando lá na área lá do dízimo, a gente passou a dizimar, irmãos. Setembro, no ano passado, a gente passou a dizimar. Eu me lembro que falei, chega, nós não vamos negociar mais. Acabou. Nós temos que romper isso. Ou é ou não é. Sabe por quê, irmãos? Porque quanto mais a gente se entrega, Deus entrega também. E o problema é que a gente não se entrega e Deus também não tem como entregar. Eu me lembro que, foi até um ano passado, acho que o pastor Fred, o pastor Rob, falou assim, faça a prova de Deus, faça a prova de Deus. Eu falei, meu Deus, que prova de Deus? Como eu vou fazer, Senhor? Eu quero fazer prova do Senhor. Eu quero fazer prova do Senhor. Aí damos o primeiro mês, o segundo mês. Quando foi, eu acho que no terceiro ou no segundo mês, ele falou assim, esse mês nós não vamos dar, não. Esse mês nós não vamos dar, não. Sabe por causa de quê que nós vamos dar? Porque não vai dar o dinheiro, não. Irmãos, eu falei assim, nós vamos dar sim, nem que eu deixe de pagar uma conta. Você sabe o que aconteceu, irmãos? A conta não batia. Faltava. Faltava na nossa conta, mas na de Deus não faltava. Faltava na nossa conta, mas não faltava na de Deus. Não faltava, irmão, a gente não estava entendendo o negócio que Deus estava fazendo. E eu quero dizer que meu esposo, é vendedor, e hoje, aí a gente dava do líquido, porque ele tinha que tirar as despesas, Então, a gente dava, do líquido. Só que hoje a gente dá do bruto. Sabe por quê, irmão? Porque a gente entendeu no nosso coração que Deus estava fazendo tanto na nossa vida, que o que eu dava para Ele é pouco. É pouco, irmão. Nós temos que nos desprender disso. Nós temos que entender que o nosso Deus é o dono da prata e do ouro. E às vezes a gente fica ali, se segurando, não confiando no nosso Deus, que pode fazer além do que pedimos e do que pensamos. E sabe, hoje, irmãos, o dinheiro sobra. O dinheiro sobra. É Deus. É Deus, irmãos. É o nosso Pai. Sabe por causa de quê? Porque quantas vezes, às vezes a gente sabe como nós nos comportamos, irmãos? Nós nos comportamos como aquele filho lá pródigo que ficou dentro de casa e não desfrutou de nada do Pai. Essa é a verdade. Nós estamos tantos anos na igreja e fazemos como esse filho. Não desfrutamos, não tomamos posse daquilo que o Senhor quer nos dar. Não desfrutamos, do banquete que Ele tem para nos oferecer. Então, isso mudou na nossa vida. Isso foi uma chave, sabe? Que mudou realmente a nossa vida. Mudou a nossa vida de fato mesmo. E o Senhor começou fazendo. E eu comecei a orar e as coisas começaram a mudar. A Sara começou a vir junto com a gente na igreja. E as coisas começaram a mudar. E
Eu vou contar só esse testemunho só do dízimo, assim, né, em termos de finanças, só esse pedacinho para vocês. Isso são vários episódios, né? Mas não dá tempo de contar tudo. Mas na conferência de família, nós viemos no primeiro culto e nós sentamos ali e a Sara falou assim com o pai: papai, mamãe, ó, quer vir todo dia, quero ver a gasolina. Aí eu olhei para... Não sei nem se eu vou sair ali daqui a pouco. Falei para eles. Falei, eu confio no meu pai. Irmãos, eu vim, nem sei, foi quinta, sexta, sábado, domingo à noite. Quando chegou ali naquela curva ali, eu olhei, irmão, eu sabia, né? Eu falei assim, como é que tá a gasolina aí? Olhei, ele caiu agora um pontinho. Eu falei, eu tenho um pai. Vocês entenderam, irmãos? Eu vim os 4 dias, o ponteiro não caiu da gasolina. Quando eu virei ali, caiu. Deus é bom, irmãos. Porque quando a gente se dispõe a se entregar a Ele de fato, Ele faz. Ele faz. Então, meu irmão, se entrega. Prende não, se entrega a Ele. E aí, o Senhor começou a fazer. E eu orava, sabe? Eu orava. E eu pedia a Deus, Deus, traz uma namorada para o meu filho, Senhor. Traz uma namorada para o meu filho, porque assim ele vai mudar, ele vai sossegar, ele vai, né, irmãos? Querendo ou não, nós, mulheres, conseguimos, né, dar uma equilibrada, né, no homem, mudamos algumas coisas. E eu orava isso para Deus, eu pedia muito isso para Deus. E eu me lembro que ele chegou à casa, né? E ele falou assim, mamãe, Jesus está ouvindo a sua oração. Aí eu falei, tá, meu filho, por quê? Porque ele está mandando uma menina de Deus para mim. Eu falei assim, louvado seja Deus. Aí ele falou assim, mãe, e essa menina, ela disse que ela está orando, ela é da 2ª igreja. E ela disse que o menino que ela botasse na casa dela era para casar. Eu falei, o Senhor é bom demais. O Senhor é bom demais, irmãos. Meu filho parou de sair, irmãos. Meu filho voltou para casa. Há poder na oração. Mães de joelhos, filhos de pé. Eu pensei em desistir do meu ministério, porque eu falei assim, não, Senhor, o que eu vou falar lá? Se eu não vivo nada disso dentro da minha casa, o que eu vou falar lá? Está tudo errado aqui. O Senhor falou, permaneça. Permaneça, porque eu não fiz a sua família para mostrar na foto no Instagram. Eu fiz a sua família para que meu nome seja glorificado. Quando Jesus ocupa o lugar de primazia e de prioridade, Ele transforma você. E pela sua transformação, você alcança a vida do outro. Você entendeu isso? Quando nossa casa é curada e transformada, a água que emana de dentro de nós nos cura e cura aquele que nos rodeia. Esse ano não foi um ano de tristeza, foi um ano de entrega. Eu chorei muito, irmãos. Mas era um choro de dor, não, era um choro de entrega. Eu comecei a lembrar de coisas lá de quando a gente começou, né, para trás. Eu comecei a lembrar de tudo e eu chorava. Mas um choro de agradecimento, porque eu consegui vencer e chegar até aqui, né? Então, assim, eu começava a chorar e a entregar e Deus começou fazendo algo dentro de mim, mudando as coisas. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Porque o sobrenatural só pode acontecer, irmão, se você ouvir a voz de Deus. Irmãos, o barulho não vai deixar você escutar a voz do Espírito Santo. E então, eu era grata a Deus e eu comecei a entregar. Né? E começamos, e nossa vida começou a mudar. Né? Daniel voltou para a igreja. Ele está na 2ª igreja, está namorando. Sara está bem, está na igreja. Vocês estão vendo aí minha filha participando aqui.
Isso é milagre, irmão. Isso é milagre. Dia 16 de junho, nós fizemos 21 anos de casado. E a lembrança daquele passado, lembra da pedra? Vocês estão lembrando da pedra? Então, a lembrança do passado, a qual a pedra tinha colocado em cima, voltou. E eu não estava entendendo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Senhor, eu não estou entendendo. Aí o Espírito Santo falava para mim. Eu abri a palavra e ele disse: que recompensa tereis se não amar. Que recompensa tereis se você amar o que te ama. Só o que te ama? É esse, irmãos? Assim que fala? Que galardão você vai ter se você amar só o que te ama? Jó teve tudo restituído depois que orou pelos seus amigos. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo, meu Pai? E o Espírito Santo, um dia imprensou lá em casa, lá, e eu falei, meu Deus. Aí o Espírito Santo, eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo. Eu vim para a igreja, irmão, e o Espírito Santo falava, o pastor falava de perdão, o pastor falava de perdão. Na classe, o pastor começou a falar de perdão, e começou a falar, e o Espírito Santo começou a criar algo dentro de mim. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Queridos, deixa eu te dizer, se Deus não estiver mexendo dentro de você, se você estiver aqui, se você estiver lá na sua casa, lá fazendo sua devocional, e não estiver mexendo dentro de você, trazendo incomodação e arrependimento, lamento te dizer, que evangelho é esse? Que evangelho é esse? O nosso problema é que nós queremos categorizar pecado. Nós nos achamos santos porque estamos na igreja. Viemos à igreja de domingo a domingo. Mas a gente não perdoa. A gente acha que aquele que está lá na rua roubando e matando, ele é pecador. E nós não. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos sem perdoar. Irmão, é a mesma coisa. É a mesma coisa, irmão. Não tem pecadinho, pecadão não, irmão. Não tem. Aí o Espírito Santo falou assim, aí eu fui muito incomodada, conversei com o pastor, falei, não, mas ó, tá vendo? O pastor tá curado, ó. É só assim, ó, tá só a cicatriz, só. Não dói mais não, pastor. E eu, ó, chorava e tremia. Parecia que eu estava vivendo um filme de novo. E eu não estava entendendo nada. 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 E aí, eu quero te dizer, sabe o quê? Que construção de Deus em nós fala muito mais do que nós vamos entregar do que aquilo que nós vamos receber. Você está entregando, irmão? Você está entregando a construção da sua casa a Ele? Tem rachadura lá? Tem fissura lá? Tem rachadura, irmãos, que compromete o alicerce. É preciso, ó, arrebentar para mexer. É preciso, irmão. E se passaram os 18 anos e aquela pedra trava lá. Só que raiz, irmãos, ela não se mata com pedra. As raízes, elas precisam ser arrancadas. Algumas respostas de Deus virão só depois de Deus tratar o nosso coração. Jesus só ressuscitou o filho da viúva de Naim depois que ele foi até ela e disse, não chore. Jesus compadeceu de sua dor. Creia, antes de trazer resposta e fazer o milagre na sua vida, Ele irá curar você e suas emoções primeiro. Não tem como, irmão. Não tem como. Não tem como. Não tem como vir resposta, vir milagre, sem Deus curar as nossas emoções. Não tem como. Não tem como. O que demora para você, para Jesus é propósito. O tempo é um instrumento. Ele usa para nos aperfeiçoar caráter, para nos preparar, capacitar, para nos tratar emoções. O caminho do propósito, pregação do pastor Fred, semana passada, é um lugar de morte.
A glória de Deus só se manifesta em corpos mortos. Eu fiz daquela dor, sabe, irmãos, algo tão grande, que se tornou um Deus para mim. E eu achava que não tinha como. Não tinha como. Era impossível ela sair dali. E aquele pastor veio aqui, aquele pastor Samuel, foi missões, né? E ele veio e pregou, né, que os que choram serão consolados, e cantou aquela música que eu todo dia canto ela, sabe, irmãos? Eu digo a você que também você deve cantar ela. Que diz assim: me ensina a oferecer perdão, abrir mão do meu direito de justiça. Me ensina a oferecer perdão e parecer contigo em compaixão. Ali disse para Deus, mas Deus, doeu. Que aí ele fez o convite, né? E a gente veio aqui. E eu falei para Deus, Deus, doeu. Ela roubou meu marido, doeu, Senhor, doeu. Aí ele falou, eu sei, eu estava lá. Eu falei, Deus, mas é grande demais, Deus. Como isso? Senhor, então, por favor, coloca o teu coração no meu. Faz um transplante. E ele fez, irmãos. Ele fez um transplante no meu coração. Ele tirou o meu e colocou o dele. É só Deus que pode fazer isso. É só Deus que pode fazer isso. Nós precisamos ser transparentes, sabe, irmãos? Nós precisamos dizer mesmo para Deus que nós não somos nada. Nós precisamos dizer para Deus que dói mesmo. Ah, Senhor, doeu. Irmãos, Deus é Pai. Deus é Pai. Mas eu não desfrutava desse Pai. Porque eu não entregava por completo. Lembra que eu falei? Nós queremos dar algumas partes e guardamos outras. Só que Deus, Ele não divide sua glória com outro Deus. E tinha coisa aqui dentro. Então, Ele não podia completar. Porque tinha coisa aqui dentro. E aí, eu fazendo o meu devocional, o Espírito Santo falou comigo, é hoje. Eu falei, não, hoje o quê? Hoje. Você vai falar hoje, você vai pedir perdão hoje. Eu falei, eu vou pedir perdão? Mas, Senhor, manda mensagem. Eu falei, e nós mulheres, nada passa. Quando a gente quer uma coisa, a gente consegue, né, irmão? A gente consegue. Eu achei lá o Instagram e eu falei, vamos ver. Aí o Espírito Santo, né, me imprensando. Eu falei, Espírito Santo, eu vou obedecer. Eu preciso obedecer. E ali eu falei para Deus o que eu ia dizer. O Espírito Santo falou assim, pede perdão primeiro. Eu falei, mas como? Eu vou perdoar, eu vou pedir perdão. Por quê, Senhor? Porque você odiou. E eu falei assim, Senhor, então me ajuda nisso. Me ajuda nisso, Senhor. E ali o Espírito Santo foi me conduzindo a escrever aquela mensagem. E ali eu disse assim, venho aqui para te pedir perdão por esses anos que te odiei. E te pedir perdão pelo que você me fez. Eu sei que já se passaram 18 anos, mas não posso permitir que essa raiz de amargura fique instalada no meu coração. Eu libero você da minha vida. E toda dor e todo dano que foi causado por esse acontecimento seja anulado pelo poder daquele que é poderoso para refazer a história, Jesus. E ali ela me respondeu que ela esperava, que ela tinha uma dívida comigo. E ela era grata a Deus por eu ter liberado aquele perdão para ela. Porque ela se sentia em dívida e culpada pelo acontecimento. E aí ela falou assim, você é e você sempre foi sábia. Aí o nosso ego, né, irmãos? Eu fui, né? Não, irmão, eu não fui. Porque muitas vezes eu pensei em desistir. Eu falei, chega. E eu não fui, irmão. E aí o Espírito Santo fala, você não foi, né, minha filha? Você não foi. Sabe por quê, irmãos?
Porque eu tinha vontade de me vingar, né, irmãos? Porque apesar de... Ela me fez, então, assim, eu falava assim, olha, minha vontade é o quê? Esfregar minha família na cara dela, né? Porque ela tem que ver que ela não conseguiu destruir meu casamento. Quem ri por último, ri melhor, né? Não é assim, irmão? Às vezes a gente pensa assim, né? Quem ri por último, ri melhor. É. Mas o Senhor, Ele trata, Ele cuida. E Ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E ali eu disse para ela, sabe, através da dor, eu conheci um Deus que é Pai. E o meu desejo é que você o conheça também, para que você também seja perdoado. E ali eu disse para ela, Deus levou sobre si toda a nossa culpa, todo o nosso castigo, que era para mim e para você carregar. Ele carregou na cruz. A minha dor de ontem é a minha experiência de hoje. E a minha experiência de hoje é o meu chamado amanhã. Seguiremos a partir de hoje com nossas vidas sem um peso, a qual Deus não pediu para que nós venhamos carregar. Na justiça de Deus, na minha justiça, eu mato, e na justiça de Deus, você salva e salva o outro. Na minha justiça, eu mato. Mas na justiça de Deus, você se salva e salva o outro. O perdão é como uma força que te empurra para o propósito de Deus. Propósito esse que muitas vezes não vamos entender o processo, mas que será necessário para que o nome de Jesus seja glorificado. Só que um entardecer chegou também. Nós vivemos esse processo. Deus fez grandes coisas. Meu Deus, Deus é poderoso, irmãos. Eu passei a amar meu marido como eu nunca amei na minha vida. E as coisas começaram a mudar e Deus, né, foi fazendo algo tão poderoso. Era tanta graça. Meus filhos lendo a Bíblia. Meu Deus, era muita graça. A gente chegava aqui, o Senhor falava. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Quando o Espírito Santo falar aqui com você, ele confirma lá na sua casa. Ou quando ele falar lá na sua casa, ele confirma aqui. Isso é Deus. Se você não tiver essa comunicação, está algo errado, irmão. Quantas vezes o Senhor falava lá no meu secreto, e quando eu chegava aqui, o Senhor sempre falava isso, né, pastor? Às vezes eu mandava uma mensagem, pastor, o Senhor falou isso comigo, era confirmação. Porque é assim, irmão. Deus confirma, Deus, Ele tem propósito. Ele fala, quando Ele quer falar intimamente com a gente, é desse jeito. Esse relacionamento que Deus quer de cada um de nós. Que quando você vier para o culto, aquilo que o Senhor falou lá com você na sua casa, Ele confirma aqui. E aquilo que Ele falar aqui com você, Ele te confirme lá. É desse jeito, irmão. Tem que ser assim. Tem que ser desse jeito. Sabe por quê, irmão? Porque um fim de tarde chega. E o que vai te sustentar nesse fim de tarde? O que vai te sustentar nesse fim de tarde? Lembra daquela história de Noemi, que aquele pastor pregou aqui? Era o fim de tarde de Noemi? Pois é. Hoje nós estamos vivendo o fim de tarde. O nosso filho está com câncer de linfoma de Hodgkin. Nosso primogênito. Nós estamos vivendo esse fim de tarde. Sabe, irmãos, o que vai te sustentar nesse lugar? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ele foi diagnosticado com esse câncer. Eu chorei muito, muito, irmãos. O chão se abriu. Foi muito difícil.
Mas o Espírito Santo disse para mim: me entrega, não pede. Me entrega, não pede. Porque é muito difícil a gente não pedir, não é mesmo? A gente só quer pedir, entregar. Esse entregar a gente não quer. A gente pede: cura, Senhor, transforma, Senhor, muda, Senhor. E entregar, irmãos? E entregar, irmãos? Entregar sabe como? Sem você saber o que Deus vai fazer. É o entregar. Aí eu falava assim: Deus, eu te entrego, mas tu sabes. Porque eu falei igual Pedro. Lembra de Pedro? Pedro falou: Senhor, tu sabes. E eu falei isso para Deus: Senhor, tu sabes. Tu sabes que vai doer. Tu sabes que eu sou mãe. Tu sabes que vai ser difícil. Tu sabes, Senhor. Então eu te entrego. E eu entreguei. E eu tenho entregado isso, sabe, nas mãos do Senhor. E nós estamos nesse lugar, né? Porque, irmãos, a vida não é feita de teoria, não. Não é feita de teoria. Teoria não vale de nada. Não vale de nada, irmão. Não vale de nada. Sem a prática do cristianismo. Teoria sem a prática do cristianismo não vale de nada. Keila, mas o que tem a ver isso com a mesa? Eu também não entendi. Confesso que eu também não entendi. Lembra ano passado? Na casa, alicerce, fundamento. Hoje, na mesa. O Senhor falou comigo lá na minha cozinha. Na mesa. Falei: na mesa? Na mesa. O que, Senhor? Na mesa. Eu não entendi. Na mesa. É na mesa. E aí o Senhor foi me dando algumas estratégias. No decorrer, né, da semana, as irmãs vão ver algumas coisas. Que o Senhor foi falando. E o tema, o versículo tema da nossa conferência é: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quem abre a porta, irmão? Somos nós, irmãos. Somos nós. Você está abrindo? Jesus está batendo. Você está abrindo? Não é alguns cômodos, não. São todos. São todos. Só que no Salmo 78, 19, vai dizer assim: acaso pode Deus preparar uma mesa no deserto? Eu estava dentro do hospital e o Senhor me deu essa palavra. Acaso pode Deus preparar uma mesa no meio do deserto? Sim, irmãos. Ele tão somente prepara, como Ele me deu uma cadeira para sentar. E nos preparou um lindo banquete. Feridas falam do que sofremos, mas as cicatrizes falam do que superamos. Quando andamos com Cristo, nos rendemos a Ele e somos obedientes a Ele. Sempre adquirimos marcas de superação. Não olhe minhas conquistas, observe minhas cicatrizes. Elas vão legitimar o lugar que hoje eu estou desfrutando. Jamais merecemos, porque a honra maior é dele. Tudo é pela graça. Ainda estamos em construção, porque todo dia, irmãos, quando nós levantamos da cama, nós decidimos quem vai direcionar a minha vida e a sua vida. Se é você mesmo, ou se é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Até o grande dia, até aquele grande dia que o Senhor virá nos buscar. Não existe recomeço sem movimento. É impossível viver um novo ciclo sem deixar o passado no passado. Arrancar as suas raízes e caminhar em direção ao futuro. Afinal, águas passadas não movem moinhos e águas paradas também não.
Cicatrizes são experiências que vão legitimar o lugar que Deus me colocará amanhã. Pode vir o Ministério de Louvor. Teoria é quando se sabe tudo e nada funciona. Prática é quando funciona e ninguém entende o porquê. Remanescente, essa palavra está ecoando no meu coração. Remanescente são aqueles que não esperam pelo agir do homem, mas sim pelo agir de Deus. Que não põem sua confiança em pessoas, mas no Criador de todas as coisas. Que coloca sua fé em ação, não importando o que está passando, porque sabe que Deus não falha. E a resposta da sua fé virá e não tardará. Não haverá uma única palavra, irmão, proferida em Deus que não seja provada em nós. Existem revelações que só virão quando você decidir não mais andar no rio, mas se deixar levar por ele. Quando eu escolho seguir Jesus em meio à dor, eu me firmo em suas promessas. Tenho esperança, mesmo quando não sei o que está por vir. O que vai te sustentar quando você estiver no deserto? Cantar é fácil. Mas a vida de Jesus é prática. Porque fé sem obra é morta. Fé sem obra é morta. Irmãos, o que o Senhor tem falado com você? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Sabe, irmãos, quem vai nos sustentar nesses dias é Ele. Porque no deserto é só você e Ele, mais ninguém. É só você e Ele, mais ninguém. Não tem barulho não, irmão. É só você e Ele. É ali que Ele vai preparar uma mesa. Vai dar uma cadeira. Vai segurar na sua mão. Vai te alimentar. É ali, irmão. Mas para isso acontecer, quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Não dá mais para perder tempo. Não dá mais para perder tempo, irmão. Jesus está voltando. Coloca a sua casa em ordem. Coloca a sua casa em ordem. Porque quando o fim de tarde chegar, que ele chega, irmão. Chegou na minha casa. O que vai te sustentar? O que vai te sustentar? Vou chamar aqui Davi, Sara. Cadê Miguel? Ah, tá aí, tá escondidinho. Vem cá, meu filho. Eu estava pensando assim ali, a gente orar por essa família, né? E geralmente é o que a gente faz, né? Ora. Mas o Espírito Santo falou uma coisa comigo. Vocês vão orar por essa família. Eu, o pastor Fred, que é o pastor de família, vamos orar. Mas sabe, o Espírito Santo falou comigo, sabe o quê? Experiência gera poder. Eles estão passando por uma experiência, já viveram experiência. Estão passando por experiência. Estão vivendo o poder de Deus. Então, eles têm autoridade para orar por sua vida. Qualquer um deles aqui tem autoridade para orar por sua vida. Não precisa que eu ore por você, que eu sou o pastor Fred.
ou um diácono da igreja. Não precisa. A autoridade vem pela nossa experiência com Deus. Não é pelo título que a gente tem. O título que eu tenho, o PR que eu estou na frente, não me dá autoridade para orar por você. O PR que o pastor tem na frente não dá autoridade para orar por você. O que nos dá autoridade é a experiência com o poder de Deus. Você entendeu? Eu sei, eles precisam muito de oração. Daniel precisa de muita oração. Eu estava aqui orando pela irmã Cremilda, eu não orei pelo Daniel, porque eu sabia que ele ia falar. Daniel precisa muito das nossas orações. Nós já estamos orando por ele. Mas agora o Espírito Santo falou no meu coração que vocês é que têm que orar por nós. Porque vocês estão vivendo a experiência com Deus. O que você está precisando de Deus agora? Você está precisando de um milagre? Você está precisando do que de Deus na sua casa? Está precisando que Deus visite seu filho, sua filha? O que você está precisando? Você está precisando de experiência com Ele? Que tudo isso que eles estão vivendo aqui, irmãos, é a partir de experiência com Deus. Se não for experiência com Deus, ninguém vive poder. Então sai do seu lugar, vem para cá. Que Ele é que vai orar por você hoje. Não sou eu não, nem o pastor Fred. Vem para cá, para o altar. Davi, Sara, Daniel. Agora, minha filha, estende vocês as mãos. Você não vai estender, você vai fazer assim com a sua mão, ó. Estende vocês as mãos sobre esse pessoal aí. Ora por eles. Vocês estão precisando. Mas eles que estão precisando agora de experimentar o que vocês têm experimentado. Deus Todo-Poderoso, Deus de amor, Deus de graça. Oh Deus, eu coloco diante do Senhor essas vidas que estão aqui. Que eles vivam experiências com o Senhor. Que eles vivam, Senhor, tão somente para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Para se consertar, para modificar a sua maneira de viver. Que eles ouçam a voz do Teu Espírito para consertar a sua casa. Ah, Senhor, que os filhos deles queiram o Deus deles. Oh, Deus, que eles sejam espelhos para os seus filhos. Oh, Deus, que eles se coloquem no lugar de oração. Que eles se coloquem na brecha. Tão somente, ó Deus, confiando no Senhor. Ah, Pai, firma essas famílias, Senhor. Firma essas famílias no Senhor. Ah, Senhor, mexe nas estruturas, mexe nas rachaduras, nas fissuras. Senhor, eu não sei o que essas famílias já viveram até aqui. Eu sei o que eu já vivi, mas o Senhor sabe o que eles já viveram. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos e pensamos. Ó Deus, conserta, Senhor, o que precisa ser consertado. Ó Deus, e se revela a eles. Se revela a eles, Senhor, porque quando o entardecer chegar, o que vai nos fazer permanecer não é, Senhor, não é teoria, é a prática. Não é teoria, Senhor, é a prática. É a prática, Senhor. Não é palavras, porque palavras por si só é morta. Mas é fé, Senhor. É experiência com o Senhor. É vida no secreto. É vida no secreto. Ah, Deus. Faça isso no meio de nós, no meio da tua igreja.
Que sejamos sensíveis a ouvir a Tua voz. E mais do que isso, Senhor, que possamos reconhecer que só o Senhor pode todas as coisas. Que possamos nos render ao Senhor por completo. Que possamos entregar todos os cômodos da nossa casa, do nosso coração, Senhor. Que possamos entender que somos pó, que somos falhos, que somos imperfeitos e carecemos do Senhor todos os dias, Senhor. Porque se o Senhor não edificar a casa, será em vão. Jesus, de nada vai valer se trabalhar, nada vai valer se o Senhor não for o centro de todas as coisas. Ah, meu Deus, firma, Senhor, os nossos pés em Ti. Firma, Senhor, para que o dia, quando o entardecer chegar, os nossos olhos estejam somente no Senhor. Somente no Senhor. Porque o Senhor é, não por aquilo que o Senhor pode fazer. O Senhor é e ponto final. O Senhor é, eu te adoro, não porque aquilo que o Senhor pode fazer. Eu te adoro porque o Senhor é Deus acima de todas as coisas. O Senhor não fez o milagre, Senhor, o Senhor já fez. Eu não tenho que te questionar o porquê. Porque se o Senhor tem o porquê, nós temos que enfrentar qualquer como, Deus. Que essas famílias queiram enfrentar qualquer como do Senhor. Porque muitas vezes questionamos e não entregamos ao Senhor, que tem o poder da vida e da morte. Nós entregamos tudo que temos e somos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Permaneça aqui, irmão. Permaneça aqui, por favor. Gabriel, filho, vem cá. Vem cá, Gabriel. É você, Gabriel. Isso, vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. Isso. Dá um abraço ali, me. Quase seu xará aí. Fica perto dele aí, abraçado ele aí. Isso aí. Você pode orar por ele? Pode orar por ele? Pode orar por ele? Pode? Pode, né? Você crê na oração? Amém? Amém? Ele já está curado? Em nome de Jesus, não está? Então você vai orar por ele. Senta a mão para cá. Senhor Jesus, te agradeço da vida de Jesus. Em nome de Jesus, por favor, Jesus, cuida cuida a vida de Jesus. Em nome de Jesus, te agradeço que você, em nome de Jesus, vou fazer. Cuida a vida de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cuida dessa vida dele. Cuida dessa família dele. Pai, vai de todo mal. Em nome de Jesus. O Senhor nos cuidou, nos protegeu, Jesus. Em nome de Jesus. Por favor, Jesus, cuida a vida dele, Jesus. Pai, vai de todo mal. Em nome de Jesus. Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, agora você pode vir orar por essa família, por favor. Senhor, nós te louvamos porque nós não ouvimos nada além do que a tua mão agindo no meio do teu povo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela vida de Keila, de Davi, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pela vida de Daniel. Muito obrigado pela vida de Sara.
Muito obrigado pela vida de Miguel. Muito obrigado, Senhor. Porque estar perto deles é como estar perto de Ti. Pai, nós concordamos com a oração do nosso irmão Gabriel. Porque é impossível, Senhor, o corpo está saudável quando o dedo está ferido. Se tem uma parte de nós, Senhor, que está doente, todos nós estamos doentes. Então nós te pedimos, Senhor, que seja verdadeiramente, apesar desse entardecer, apesar desse deserto que se impõe, Senhor, sobre a vida deles, Tu és um Deus que sabe muito bem conduzir os seus filhos pelo deserto. Tu és um Deus que no meio do deserto faz o pão cair do céu, aleluia. Tu és um Deus que no meio do deserto, onde não há água, o Senhor faz sair água da rocha. O Senhor é um Deus que no meio do deserto, com pouquíssimas armas, o Senhor dá vitória, aleluia. E nós já te louvamos pelas vitórias que o Senhor vai entregar a essa família. Porque, Senhor, nós queremos te dizer agora, todas as vitórias que o Senhor entregar a essa família, o Senhor está entregando a nós, o teu povo, a tua igreja. Verdadeiramente, Senhor, nós declaramos a tua bênção, que enriquece, que não acrescenta dores sobre a vida deles. Nós declaramos paz, nós declaramos certeza, convicção de fé. A tua palavra declara que os que confiam em ti são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós te pedimos, Senhor, faça, Senhor, milagres extraordinários, testemunhos extraordinários, que pessoas se entreguem, ó Deus, por ver aquilo que está acontecendo na vida dessa família, que elas se entreguem a Jesus, que as pessoas voltem, que elas sejam libertas, que elas sejam curadas, que elas sejam saradas, ó Deus, que elas sejam salvas. Por favor, Senhor, faça isso, Senhor. Promova o teu nome através dessa família, exalte o teu nome através dessa família, exalte mesmo a Jesus Cristo. Espírito Santo, eleva Jesus Cristo ao mais alto lugar, através da família, ó Deus, de Davi e de Keila, Senhor. Faça isso, Senhor, e nós nos comprometemos aqui nessa noite, Senhor, nessa noite tão maravilhosa, nessa noite tão poderosa. Nós nos comprometemos, Senhor, a te dar toda a honra, toda a dignidade, toda a exaltação e todo louvor. Nós nos comprometemos, Senhor, nenhuma pessoa terá um lugar de autoridade com um nome tão destacado, senão o Senhor Jesus, e que teu Espírito Santo seja celebrado. Nos ajude, Senhor. Eu não sei quanto tempo vai durar, eu não sei quanto tempo isso vai acontecer, pode ser amanhã, mas tu és o Senhor do tempo. Nós te pedimos essa bênção, Senhor. Na verdade, ousadamente nós te pedimos essa bênção. Deixa essa cena se repetir, Senhor. Mas que essa cena se repita, Senhor, com o nosso coração chorando de gratidão por causa da tua cura, por causa do teu favor liberado e por causa da vitória que o Senhor entregou nas nossas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Meu irmão, nosso maior desafio de oração não é aquele galpão que está ali, não. Nosso maior desafio de oração é esse moço aqui, ó, essa família. Porque uma vida, uma família é que constrói uma igreja. Amém? Um beijo para você, Deus te abençoe. A paz de Jesus. Até amanhã. Até amanhã.